Olá, seja bem-vindo ao curso sobre Adobe Lightroom. Este é um curso onde você irá aprender a usar esse magnífico software que hoje em dia é o software mais usado pelos profissionais da fotografia. É um software que nos permite editar, organizar e tratar nossas imagens de uma forma bem fácil e rápida. E também para quem precisa de um grande número de imagens, ele vai nos possibilitar fazer isso muito facilmente. Eu irei usar nesse curso algumas fotos que eu fiz em uma viagem para o estado do Maine, para um parque nacional que se chama Acadia. Esse estado do Maine fica nos Estados Unidos. Inclusive essa foto aqui da minha área de trabalho é uma foto que eu fiz nesta viagem. Então nós estaremos usando essas imagens como exemplo neste curso. Eu não tenho nada pronto ainda, eu vou estar mostrando desde o início, desde a primeira coisa que a gente precisa aprender para usar o Lightroom. Então, basicamente, o início seria você já ter descarregado as imagens para o seu computador. Eu tenho aqui essa pasta chamada Main, onde eu já pus todas as imagens. Então estão aqui, tem mais de 2.000 fotos. Eu não escolhi as imagens aqui ainda, eu deixei todas as imagens, inclusive as que não ficaram boas. Tem muitas imagens repetidas, né, que é o processo normal de você fotografar. A gente sempre fotografa mais do que o necessário. E então nós iremos trabalhar com esta pasta. Então eu vou abrir o Lightroom pela primeira vez, para nós começarmos a entender como que ele funciona. Quando você abre o Lightroom pela primeira vez, né, nunca usou ele, no caso, ele vai vir com um catálogo padrão, tá? O Lightroom ele trabalha com um sistema de catálogos, tá? O que seria isso? O catálogo seria o arquivo que nós iremos trabalhar. Então, quando você começa um novo trabalho, você precisa criar um novo catálogo. Tá? É bem fácil de se fazer isso. Eu vou clicar aqui em arquivo, novo catálogo. Ele vai me abrir essa tela perguntando onde eu quero criar esse catálogo. No caso é um arquivo, eu tenho que salvar, dar um nome para ele. Eu vou navegar agora até aquela pasta que eu usei, que nós iremos usar, no caso ela se chama Main, vou entrar nela, e aqui eu vou escolher o nome do catálogo. Basicamente o nome tem que ser um nome que tenha a ver com o que você está fazendo. Por exemplo, se fosse um casamento, você ia colocar casamento Maria e João. No caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, viagem Maine. É um nome bem intuitivo, bem fácil, e vou clicar nesse botão criar. Quando eu crio, ele vai fechar o Lightroom, tá? E vai abrir novamente. Por que ele faz isso? O Lightroom trabalha somente com um catálogo por vez. Então, se eu estou com um catálogo aberto e eu crio um novo catálogo, ele vai fechar aquele anterior para abrir esse novo catálogo. Tá? Ele não trabalha com dois arquivos abertos ao mesmo tempo. Por exemplo, o Word, você pode abrir um arquivo, uma carta, e você pode criar um novo arquivo e trabalhar com os dois assim abertos ao mesmo tempo. O Light não tem essa possibilidade, ele trabalha com um catálogo de cada vez. Então, se eu estou aqui trabalhando com esse catálogo e eu quero editar um casamento que está em um outro catálogo, por exemplo, eu tenho que fechar esse e abrir o outro. Ele vai fazer isso automaticamente, tá? Então, quando nós criamos o catálogo, ele basicamente vai criar uma pasta lá dentro da pasta main, que é onde eu escolhi para salvar, chamada viagem main, e aqui está o meu catálogo. Ele está vazio ainda, não tem as informações, mas só para vocês entenderem que ele já criou essa pasta automaticamente. No caso, esse catálogo, quando ele é criado, ele vem vazio. Então agora
nós temos que falar para o Lightroom qual a pasta que nós iremos trabalhar. Mesmo que eu tenha criado dentro da pasta lá, ele ainda não tem essa informação, quais as fotos que eu quero trabalhar. Então nós vamos agora fazer a parte de importação das imagens, tá? É bem fácil também, basta a gente vir aqui do lado esquerdo, onde a gente tem catálogo, eu tenho aqui pastas, né? Ela tá vazia, ó. Eu vou clicar nesse botão mais, criar nova pasta. Então nós vamos criar uma pasta dentro do catálogo. Ele vai abrir essas opções, onde eu vou escolher adicionar pasta. Quando eu escolho essa opção, ele vai aparecer uma tela perguntando qual é a pasta que eu quero adicionar. No caso, ele já veio diretamente na pasta main, porque eu já tinha criado o catálogo lá dentro. Então, eu vou somente selecionar essa pasta, né, aqui. Quando eu faço isso, ele vai abrir para mim essa tela de importação, tá? Então essa tela, ele vai estar mostrando todas as imagens que eu tenho dentro da pasta. Então a gente pode ver que são as mesmas imagens. Ele já deu aqui o número das imagens, né? Eu posso navegar e olhando que estão todas aqui. E estão todas as imagens marcadas aqui com um sinalzinho de visto. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Eu posso importar todas, que estão todas marcadas, ou eu posso desmarcar as que eu não quero que importe, tá? Posso fazer isso. Posso desmarcar todas e somente importar as que eu irei marcar. Posso fazer isso também. No caso, nós iremos importar todas, tá? Então, nós iremos simplesmente aqui clicar no botão importar. Quando eu faço isso, ele volta para a tela principal do Lightroom e já começa a fazer esse processo de importação. A gente pode acompanhar aqui em cima que ele está correndo uma barra mostrando o progresso de importação. Falta um pouco para terminar, né? Esse processo pode demorar um pouco ou não, dependendo do desempenho do seu computador e da quantidade de imagens que você tem e também do tamanho dessas imagens. Nós temos agora, o processo já está finalizado e aqui do lado em pastas a gente pode perceber que já tem a pasta main aqui, ó, main com 2038 imagens. E temos todas as imagens aqui já para a gente começar a trabalhar. O que é importante entender nesse processo? Que quando a gente fala em importação, não quer dizer que essas fotos foram copiadas para dentro do software. Na verdade, elas existem lá na pasta main e o catálogo sabe que elas estão lá, mas ele basicamente não vai trazer essas imagens para cá. Então, se você apagar aquela pasta, o catálogo vai ficar quebrado. Ele precisa que esses arquivos estejam dentro da pasta main, tá? Na verdade, é como se fosse apenas uma referência. Então, nós não vamos poder tirar aquela pasta de lá até que a gente finalize o trabalho, digamos assim, em termos, tá? Nós não podemos excluir aquela pasta. Já teve casos de pessoas que fizeram isso achando que estava importando para dentro do Lightroom. Na verdade, ele é só uma referência. Essas fotos não existem aqui, de verdade, tá? E depois que a gente fez esse processo de importação, eu vou ter as miniaturas, né, aqui dentro. E tem uma coisa que a gente pode fazer para ficar mais fácil de se trabalhar, que é o seguinte: nós podemos clicar aqui em biblioteca e escolher a opção visualizações, e temos aqui criar visualizações inteligentes. O que seria isso? Quando você importa uma pasta para o Lightroom, ele vai criar essas miniaturas pequenininhas aqui. Só que quando você abre a foto maior para editar, ele vai
ter que criar uma cópia um pouco maior para você trabalhar, porque na verdade o arquivo original está lá na pasta e aqui é como se fosse apenas uma visualização. Quando eu crio visualizações inteligentes, ele vai criar uma cópia um pouco maior de cada imagem, ele vai fazer tipo uma miniatura um pouco maior e você vai poder trabalhar nessa miniatura, não necessariamente você precisa do arquivo original. Inclusive, você pode, por exemplo, se você tivesse essas fotos em um HD externo, né? Você fez lá o seu backup e as fotos estão num HD externo. Você pode criar essas visualizações inteligentes e você pode desconectar esse HD, guardar ele, você edita tudo que você tem que fazer e somente na hora de finalizar o trabalho que você vai precisar desses arquivos originais. É lógico que você teria que estar salvando o catálogo em uma pasta no computador, porque se você desconectar o HD e o catálogo estiver no HD, você não vai conseguir abrir ele mais. Então é uma forma que eu aconselho todo mundo fazer. Você clica aqui, ele vai perguntar se eu quero para apenas uma imagem ou para todas, né? Eu mando criar para todas, né? E ele vai começar, podem perceber aqui em cima, a criação de visualizações inteligentes. Esse processo demora um pouco, tá? Geralmente eu mando fazer, vou tomar um café e a hora que terminou eu volto, porque isso possibilita que na hora que eu clicar em uma imagem maior, né, vamos supor essa imagem, vamos abrir, ele abre a imagem instantânea. Olha, que tá vendo que ele está carregando, demora um pouquinho. Olha lá, ainda está carregando, ele leva um tempo para abrir. Agora abriu a imagem, tá vendo? Porque ele está fazendo essa leitura da imagem original. Se eu já tivesse criado essa visualização inteligente, eu já conseguiria abrir essa imagem bem mais rápido, tá? Então, basicamente, é uma forma de você criar uma pré-visualização. Você vai conseguir abrir isso mais rápido. Então, esse é um processo que você deve pôr no seu fluxo de trabalho. Então, esta foi a aula de criação de catálogo e importação das imagens. E na próxima aula nós vamos começar a fazer a separação dessas imagens, a escolha das imagens. Então, até a próxima aula.